a todos vocês que neste momento Deus deu a graça de estar assistindo este vídeo. Recebam a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Amém. Prezados amigos e meus irmãos, alguns irmãos que Deus deu a graça de nesta oportunidade estar ouvindo aqui este meu vídeo, né? Que Deus vos ajude e abençoe em todo momento. Este vídeo que Deus vai dar a graça de ser gravado hoje, o seu número é 37 e o nome dele é a CCB. É ou contém a graça de Deus? Glória a Deus. Amados irmãos, prezados amigos, é um vídeo polêmico. É igual os pontos de doutrina da nossa congregação, né? Vamos chamar a nossa congregação de CCB, né? CCB. Os irmãos não se gostavam bem nem de falar que era da CCB, mas o que se fala na mídia é CCB, né? Glória a Deus. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E a CCB é uma cidade alta, uma cidade forte, com as suas fortalezas cedem a Jerusalém, porque a Jerusalém é terrena e a nossa Jerusalém ela é espiritual. Porque a Jerusalém que hoje existe, lá no Oriente Médio, que estão brigando, ela corresponde a a filha da escrava, Agar. E a nossa Jerusalém, ela é espiritual, ela é de cima. Ela corresponde a Sara, nossa mãe. Do filho da promessa que Deus prometeu a Abraão, que é Isaac. Glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Mesmo que os filhos de Israel que vão ser salvos sejam como a areia que tem no mar, só uma remanescente se salvará. Essa remanescente, prezados e queridos irmãos, faz parte da palavra de Deus, como está escrito: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, essa palavra saiu de Jerusalém, de gerações em gerações, chegou aos Estados Unidos, nos dias de Pentecostes, e por intermédio desse dia de Pentecostes, na cidade de Illinois, em Chicago, Deus se manifestou de uma maneira gloriosa na pessoa do irmão William Ovarde Durham, que se encontrou-se com o irmão Franciscão e falou que da igreja dele
Deus manifestava a promessa do Espírito Santo igual aos apóstolos. Servo de Deus, irmão Francisco, foi lá conferir e o Espírito Santo que estava no seu coração, ele já era batizado com o Espírito Santo, falou para ele: é minha obra, é minha graça. No outro domingo ele foi com o resto do grupo, levou lá e aí começou a obra. E esta obra, Deus deu a graça de chegar aqui no nosso Brasil. Aí é a congregação cristã no Brasil chegou. Aí eu vi, né? A CCB ou contém a graça de Deus? Irmão, é a mesma coisa aqui. Essa pergunta que eu vou fazer com essa Bíblia. Essa Bíblia Sagrada, ela é ou contém a palavra de Deus? É muito difícil, viu, irmão? Essa pergunta. Se pergunta os teólogos assim, é muito difícil. Precisa de ter a mente de Deus para entender. Mas a Bíblia, que ela é uma biblioteca, além dessa biblioteca, é uma constituição divina. Uma constituição divina. Assim como para ter uma residência, uma administração de uma empresa, uma residência, uma propriedade, tem que ter um documento. Documento das coisas sagradas, um documento. Que depois de muitos séculos, que Deus preparou a Bíblia. A Bíblia, ela é quase um projeto final. Projeto dessa obra gloriosa. Projeto final, a Bíblia. Documentou tudo. Aí, então quer dizer que quando Jesus esteve aqui, não tinha a palavra de Deus. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, quando Jesus estava aqui não tinha Bíblia. Mas tinha a palavra de Deus que contém aqui as cartas apostólicas, quando a Bíblia foi construída através disso aí, as cartas dos profetas, né? O livro dos profetas e as cartas dos apóstolos. E a CCV é uma igreja que ela tem a doutrina apostólica baseada na fé dos profetas. A fé do profeta e a doutrina. Bem, quando o irmão Franciscão chegou aqui no Brasil, a primeira palavra que ele falou, primeira frase, com pessoas humanas, foi esta. Quando ele se encontrou-se ali na Praça da Luz, com um dos seus amigos, que ele encontrou-se pela primeira vez ali na Praça da Luz, se encontrou com ele, Vicente Pervani, italiano, né? Ateu, morador de São Vicente da Pratina, no Paraná. Se iniciou-se ali uma certa conversa. O homem disse
começou uma certa conversa e o ateu falou, o Brasil muito bonito, né? Tanta ave bonita, né? Tanta coisa, aquelas aves que existiam. E Franciscão falou, o Brasil tão bonito e não tem a graça de Deus. Naquele tempo não tinha, viu, irmão? A graça de Deus não. Mas hoje tem. Hoje tem a graça de Deus. Bem, muitas pessoas ficam revoltadas, né? Como muitos irmãos, no meu caso, né? Deus dá a graça de se levantar numa congregação para testemunhar. As minhas primeiras palavras são essas. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter tido misericórdia da minha alma, tem me chamado na sua graça maravilhosa e me promete a vida eterna tão somente se eu e todos que obedeceram a palavra de Deus permanecer fiel até aquele dia glorioso, onde a trombeta vai tocar e nós vamos ressuscitar e viver com Cristo eternamente. Bem, vamos ler um trechinho aqui da Bíblia, né? Para comprovar que a CCB, ela contém a graça de Deus. Contém a graça de Deus. Vamos. Anote aí. 1 Pedro 5,12. 1 Pedro 5,12. Tem escrito assim: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido que escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, o qual já estás firme. Qual é, irmão? O movimento espiritual, a doutrina que você segue, que está firme nela, esse movimento, vamos dizer, o movimento pentecostal, e a CCB é um dos movimentos que veio de origem do pentecostal, da palavra de Deus. E este mesmo versículo, o seu contexto, ele vem do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, diz assim: caindo na graça de todo o povo, todo dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que hão de se salvar. Glória a Deus. E se você também, que Deus deu a graça neste momento de estar ouvindo este vídeo, ou no Brasil, ou no estrangeiro, em qualquer país do mundo, se você tem o Espírito Santo, você é meu irmão. Se você tem o Espírito Santo no teu coração, que o Espírito Santo é Deus, Jesus também é Deus, o Espírito que estava em Jesus é Deus, o Espírito que de Deus é o Espírito Santo. E se esse Espírito Santo está em você, é o Espírito de Deus, é meu irmão, então esse é Pai dele, meu irmão. Esse mesmo Espírito Santo, ele vai te dizer no teu coração esta palavra que este velhinho está falando,
vem do coração, é a palavra de Deus. Recebam a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque essa palavra tirada da Bíblia, e a Bíblia contém a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, é aquela que tem poder. Homem se formou. É o mesmo Deus que criou o céu e a terra no princípio. É o mesmo Deus que neste momento está falando no teu coração. Está teu coração queimando. Espírito de Deus. Está lá testificando a verdade. Glória a Deus. Irmão, para o vídeo não ficar muito comprido, não ficar muito grande. Para não ficar muito grande este vídeo, eu vou só falar uma coisa que muito sólido. A Bíblia Sagrada é uma coisa muito... é um segredo muito difícil. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, ele revela os segredos da Bíblia. Tem a revelação da palavra. Tem os segredos da Bíblia. Glória a Deus. Chegou um cooperador aqui na minha casa e nós falando dos pontos de doutrina, dos artigos de fé da congregação, os 12 pontos de doutrina, que no primeiro ponto de doutrina Deus revelou a seus servos em 1996, na Assembleia Geral de 96, para corrigir, foi na época que estava corrigindo também o Zinário, corrigindo a ortografia do Zinário, porque Deus sabia que a congregação ia chegar nesse tempo de muita sabedoria, da inteligência artificial. E já pensou se o nosso hino, na Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que quando eu vier encontre fazendo assim. Quando veio a pandemia, que se manifestou a sabedoria artificial, já a congregação já estava preparada. Não pegou nós de surpresa, irmão. Glória a Deus. E Deus tinha revelado para os irmãos essa parte. Que a Bíblia, cremos na inteira Bíblia Sagrada, que contém a infalível Palavra de Deus. A infalível Palavra de Deus. Quando Jesus e os discípulos andavam na terra, eles não andavam com rolo, com toral, não dizia, aquele rolo de papel, aquele rolo grandão que era difícil, até que era duas pessoas, uma pegava numa parte daquele rolo, outra pegava no outro, um enrolava, outro desenrolava. Ninguém andava com aquele não, irmão. Mas a palavra de Deus andava no coração, é a mesma palavra que anda no seu, meu irmão, que tem o Espírito Santo. Palavra de Deus anda no teu coração, glória a Deus. Aí eu falando aqui sobre os pontos de doutrina, eu disse, irmão, eu nunca observei nem esse ponto de doutrina. No primeiro ponto de doutrina, não tinha. Aí ele falou assim, irmão, mas eu acho que esses pontos de doutrina a congregação errou, porque tem ponto de doutrina aí que falhou. Eu digo, qual foi, irmão? Ele falou que o ponto, o 11, é o 11 ponto. Deixa eu olhar, observar aqui direitinho. Aqui.
Sim. É o 11. O artigo 11. 11 do plano de doutrina. Diz assim que é sobre o milênio. Sobre o milênio. Diz assim, o artigo 11. Vou ler aqui, né? Para ficar mais prático, né? Nós cremos que o mesmo Senhor tem entre aspas, antes do milênio, está entre aspas, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 e Apocalipse 26 está escrito. Ele disse que esse ponto de doutrina não, a congregação não está certo, não está de acordo. Falou, por que, irmão? Porque já teve um milênio e não cumpriu nada. Ele entendeu que o milênio é o ano 2000, quando terminou com muitos padres e falsos profetas, dizia que o mundo terminaria em 2000, era o milênio para ele. Tinha muito movimento, teve até um movimento de alguma religião aí de fanáticos da igreja romana. Grupos deles diziam assim que Nossa Senhora jogava um milho e dizia que era mais fácil a galinha criar dente do que o ano passado de 2000. Isso quem dizia era o simpatizante do Padre Cícero, Romão Batista. Meu avô falava isso, minha mãe também, que ele dizia assim, era mais fácil a galinha criar dente do que o mundo passado de 2000. Eu alcancei o mundo passado de 2000, nem a galinha, nem a galinha criou dente, e o mundo passou de 2000. Já vamos em 2026, o velhinho aqui contente e alegre, já vai completar 80 anos, e glorificando a Deus, né? Então, esse vídeo é esse. Por isso, quando alguém criticar de você, eles dizem assim, né, irmão? Que quando o Senhor chamou nessa graça, aí está dizendo que é CCB. Nós estamos dizendo a graça é a doutrina que a CCB prega, a doutrina apostólica. Viu? Porque a CCB contém a doutrina apostólica, como a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, você que tem o Espírito Santo vai entender. Essa parte é difícil, viu? Porque eu já vi irmão teólogo, muito irmão sábio, conversando comigo. Ele falou assim, bem, irmão, ele que é muito sábio para não discordar do ministério e da congregação, disse, se fosse eu, irmão, no meu lugar não mudava. Mas não foi os irmãos que mudaram. Foi o mesmo Espírito Santo de Deus que queria que a congregação decidia. Porque a congregação, irmão, ela vai se aperfeiçoando. Está escrito, nem tudo entendemos, que o Pai quer assim, mas de luz em luz nós vamos até o fim. Mesmo que muita coisa nós não podemos falar, muitas coisas nós não podemos falar. A congregação ensinava, irmão, que na congregação do testemunho, os irmãos tivessem cuidado para não falar nome de pessoas, nem nome de denominações evangélicas. Uns querem um ensinamento melhor, irmão. Bem-aventurado quem põe em prática esse ensinamento, né?
Glória a Deus. E aqui, irmão, vai encerrando o vídeo, né? Vai encerrando o vídeo, né? Que Franciscão falou. Brasil, um país tão bonito e não tem a graça de Deus. Naquele tempo, ele falou naquele tempo. 1910. Em 1910, Brasil, um país tão bonito e não tem a graça de Deus. Mas hoje tem, glória a Deus. E a CCB é a doutrina que contém a graça de Deus. Porque a graça de Deus, a doutrina dos apóstolos, aquela mesmo que está escrito em 11 de Hebreu, que o Senhor não aperfeiçoou aquela igreja por causa de nós, irmão. Para que sem nós os apóstolos não fossem aperfeiçoados. O Senhor teve misericórdia de tantos acontecimentos, trouxe os tempos até nós agora. Por isso que todos os inimigos estão contra nós. Todos estão se levantando contra a congregação. Tudo que é espírito ruim está se levantando contra a congregação. Muitos estão abandonando nossa fé, se cumprindo 24 de São Mateus, se cumprindo 12 de Daniel, da desolação devastadora que está se levantando. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E o vídeo fica por aqui. E Deus seja louvado. Amém.